Você se considera uma pessoa autêntica? E será que é possível você ser autêntico sem entrar em conflito com as pessoas? Será que existem maneiras de nós construirmos o nosso jeito de ser sem a interferência das nossas crenças limitantes? Será que nós podemos viver no mundo e conviver com as pessoas sem ter que seguir todas as regras alheias? Como é que você pode ser mais você mesmo e não somente um amontoado de ideias proveniente do meio externo? Se você quer saber, fica comigo que eu vou mostrar para você os valores da sua intuição e da sua alma, que podem ser poderosos aliados para você lidar com as suas crenças limitantes. Esse é o 4º capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série Os Segredos da Alma, uma série sobre autoconhecimento para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E se você quiser saber mais sobre a série, é só você procurar aí na descrição o link da playlist da série e adicionar as suas playlists, se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios e clicar no sininho para receber todas as notificações. Antes de começar, eu aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar aí nos comentários as suas dúvidas, impressões e sugestões de novos temas que você gostaria de ver no canal. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, para a gente saber se o conteúdo está realmente ajudando você. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários já nos ajuda a entender se o conteúdo é útil e também nos motiva a fazer mais conteúdos como este, ou a direcionar o canal para novos conteúdos que sejam mais interessantes para você, tá bom? Agora que nós entendemos o que são as crenças limitantes e as possíveis origens delas a partir do meio externo, das pessoas com quem convivemos, talvez isso faça você se sentir pouco autêntico, nada genuíno. É como se você não fosse capaz de ter ideias próprias. Então você pode se perguntar, será que é um outro jeito de viver sem essas crenças limitantes e ser você mesmo? Como é que você pode melhorar a sua perspectiva, a sua visão do mundo, sem se deixar influenciar tanto pelos outros? Então, você já parou para pensar em quantas coisas você precisou aprender para viver em sociedade? Desde o seu nascimento, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Quanta coisa você precisou aprender para conseguir se encaixar na sociedade? Depois que você aprendeu e se encaixou, você se misturou tanto com aquilo que você tem a impressão que aquilo é você. Mas lá no fundo, você sente um incômodo, como se tivesse algo mais dentro de você que quer se libertar. Além disso, você sente que algumas dessas coisas que você faz para se enquadrar nesse mundo estão fazendo mal para você. E você não sabe como se livrar dessas coisas com a ajuda da sua mente, do seu raciocínio. Então, será que não tem mais nada dentro de você, além disso que você absorveu do mundo? Será que tem alguma sabedoria dentro de você que possa te mostrar formas mais suaves e agradáveis de viver, sem você ter que se submeter a essas formas apertadas que te prendem às engrenagens do mundo? Então, vamos voltar um pouco no tempo. Você se lembra do seu primeiro dia de aula, do seu primeiro dia de faculdade, do seu primeiro emprego? Você se sentiu um pouco estranho, desconfortável, como se você não fizesse parte desse mundo? Como se você tivesse vindo de algum outro lugar muito distante? E aquilo tudo que você está vivendo parece estranho para você? Mas aí logo você se adaptou, se acomodou e passou a viver nesse mundo como se você fosse parte dele. Então você esqueceu completamente daquela estranheza, daquela sensação de pertencer a outro mundo. Mas será que essas reminiscências que você sentiu
tem algum sentido oculto? Será que você realmente veio de outro lugar? Será que a sua estranheza inicial foi simplesmente por desconhecer esse mundo? Ou talvez porque você realmente veio de outro lugar? Se você acredita que você veio de outro lugar, então pode ter algo mais em você, muito além do que você se lembra. Algo que está guardado lá nas profundezas da sua consciência, mas que você não consegue alcançar. Você só tem relances. Será que esse algo que está além da sua mente racional pode ajudar você a ser mais você mesmo? E será que é possível alcançar essas profundezas? E a resposta para todas essas perguntas, na minha opinião, com base nas minhas vivências, é sim. Nós podemos ser nós mesmos, seguindo os valores que nascem da nossa intuição, ou seja, da nossa consciência, e que nos tornam seres humanos autênticos, porque elas são provenientes lá da unicidade, que é onde reside a sabedoria de todas as coisas. Eu vou contar para você agora a história do Jogátil. O Jogátil é um homem casado dos seus 30 e poucos anos. Desde criança, o Jogátil ele era mais interessado nas atividades físicas do que naquelas que usavam a cabeça. Ele ficava satisfeito em tirar um 7 para passar de ano. O Jogátil sempre fez parte do time de futebol ou do vôlei e também da turma dos caras mais badalados da escola. Ele fazia de tudo para se enturmar com o grupo. Jogava bem, se vestia como eles, frequentava os mesmos lugares. É nesse grupo e nos esportes que o Jogátil coloca o coração dele. Então, é aí que se forma a crença na mente e no coração do Jogátil. O Jogátil cresce e se torna um profissional dos esportes. E ele quer muito entrar para um time e ele aposta todas as suas fichas nisso. Mas ele não consegue e fracassa. Mesmo sendo muito bom, tem outros bem melhores do que ele. Por isso, ele fica frustrado, porque era lá que o coração do Jogátil estava. Então, ele tem uma sensação horrível de culpa, de desvalor, de incapacidade. E é nesse momento que a crença dele se torna limitante. Porque o Jogátil não consegue ver nenhuma possibilidade de se sair bem na vida, a não ser que ele entrasse para aquele time. Ele não consegue se imaginar em outra situação. E isso começa a limitar o Jogátil. Ele se sente frustrado, derrotado e o pior, ele se sente imobilizado para seguir em frente. E ele fica envergonhado de continuar naquele grupo do qual ele fazia parte, que ele se sente um perdedor, um fracassado. E como ele vai contar para os amigos dele sobre a sua derrota, se eles esperam que o Jogátil seja sempre a vitória? Como ele vai contar que perdeu se os amigos dele estão sempre ganhando todas? Porque lá nas conversas do grupo, todos mostram sempre o sucesso, mesmo que não seja bem assim. E o Jogátil acredita piamente que só ele é o fracassado. E ele não quer parecer um derrotado no meio dos vencedores. A sua sensação de derrota piora ainda mais. Além de se sentir incapaz para o trabalho, ele não se sente mais merecedor dos seus amigos. Porque ele acha que os amigos só gostavam dele porque ele tinha sucesso. Mas será que é isso mesmo? E como ele vai contar agora para o pai e para a mãe sobre a parte ruim dele? E frustrar a expectativa dos pais sobre o filho maravilhoso que ele devia ser? E como ele vai contar para a esposa que se casou com ele por ele ser o cara? Será que a esposa vai aceitar o Jogátil sendo um perdedor? Percebe? Todo o problema está na cabeça do Jogátil. Foi ele que criou todo aquele cenário de horror. O que o Jogátil vai dizer? Eu? Mas todos esperam que eu seja alguma coisa. E eu preciso corresponder, porque eu vivo em sociedade. Senão eu não vou ser respeitado, nem querido. E como o Jogátil entrou nessa confusão? É só lembrar lá do início da história. Tudo começou quando ele alimentou as crenças vindas do meio externo. Nesse caso, especialmente, quando ele entrou para esse grupo de amigos. No início, foi muito bom para ele
colocar o coração nesse grupo, que ajudou o Jogátil a ter entusiasmo e a seguir um caminho como um atleta. E as ideias que circulavam no grupo foram absorvidas pelo Jogátil e se tornaram suas crenças. Mas em algum momento, essas crenças deixaram de ser boas para ele. Então, ele precisa rever as suas crenças e perceber que há outros caminhos que ele pode seguir e que há outras fontes dentro dele mesmo para encontrar esses caminhos. Porque afinal, nós não somos uma tábula rasa. Ou será que somos? Vamos nos comparar a uma inteligência artificial que está na moda agora, né? Mesmo que uma IA, a inteligência artificial, seja um computador quântico muito poderoso, será que ela não precisa que um humano crie um algoritmo e programe um sistema para que essa IA funcione? Será que a IA poderia funcionar por si mesma, só por ter zilhões de dados armazenados dentro dela, sem ter nenhum tipo de sistema organizado, sem ter regras e sem ter uma lógica de funcionamento? Olha, ainda que essa IA em algum momento passasse a funcionar por si mesma, será que não seria necessário um programador lá no início para colocar essa IA em funcionamento? Pensando nessa analogia, nós podemos partir do pressuposto de que nós não somos uma tábula rasa quando nós nascemos, de que nós já temos uma consciência que precede o nosso corpo. Nesse caso, será que essa consciência pode nos trazer respostas mais corretas sobre como nós devemos viver no mundo? Se partimos do pressuposto de que nós temos uma essência dentro de nós, esse ser que somos, ele deve ter algo de verdadeiro essencial para nos mostrar. Afinal, esse eu mais profundo em nós, ele tem a capacidade de usar os dados e transformar em informações, de articular informações e transformar em conhecimento, de analisar e sintetizar os conhecimentos e ter novas ideias. Será que isso tudo pode ser chamado de inteligência? E se essa inteligência não vem apenas de uma montanha de dados, nós podemos dizer que isso é nossa consciência ou nossa alma, que é algo além dos dados, da informação, do conhecimento e das ideias que temos, que é algo que somos em essência. Então, essa mesma consciência pode talvez nos trazer respostas mais adequadas para sermos mais autênticos, para vivermos uma vida plena sem termos que nos submeter aos valores alheios quando estes não nos fazem bem. Logo, nós não somos uma tábula rasa e tem algo dentro de nós que pode nos ajudar a transformar as crenças limitantes. Com isso em mente, nós podemos ajudar o Jogátil a sair dessa sinuca de bico, explicando o seguinte para ele: Jogátil, se você vive em sociedade, será muito difícil você conseguir agradar a todos. Mas você quer agradar sua mãe, seu pai, sua família, seu time, seus amigos, a professora, o orientador, os chefes, e você quer fazer parte dos grupos. E por isso aceita as regras deles para poder ser aceito. E por que você quer tanto agradar a todos, Jogátil? A resposta é fácil. Você quer ser amado. Se não por todos, pelo menos por alguns. Os mais próximos, pelo menos. Isso cria um círculo vicioso na sua mente inconsciente, que forma as crenças limitantes. Ou seja, para ser amado, eu preciso agradar a todos. Para agradar a todos, eu preciso fazer o que todos querem. Para fazer o que todos querem, eu preciso deixar de fazer o que eu quero. E tudo vai ficar bem, porque todos vão me amar. Só que não. Porque quando você deixa de amar a si mesmo, acontece exatamente o contrário. Todos deixam de te amar. Porque a quem esses todos estão amando se não tem ninguém aí dentro de você? Se você é só um reflexo de todos. E quando você cai em si de que aquele amor das pessoas que você esperava tanto não é bem do jeito que você queria, você se decepciona com os outros. E se decepciona consigo mesmo. E aí não consegue resolver o problema. Porque você esqueceu de quem você realmente é.
E você esqueceu justamente porque a sua cabeça está cheia de crenças, de conceitos, de princípios, de preconceitos, de valores externos, de coisas que não são suas. E você já perdeu anos da sua vida fazendo tudo pelos outros e não por você. Então vamos aprofundar mais esse papo de voltarmos a ser nós mesmos, sermos de novo respeitados e talvez até amados por alguns, embora nem por todos. Afinal, ninguém nunca vai conseguir agradar a todos, mesmo que você seja um segundo Jesus Cristo ou um Buda. Pelo menos não nesse estágio da evolução em que nós nos encontramos, em que nós ainda somos muito duais. Mas se nós formos nós mesmos, certamente algumas pessoas, pelo menos, vão gostar de nós. E gostar de verdade, porque seremos reais. Para transformar as suas crenças limitantes, você precisa primeiro perceber que você tem essas crenças. Mas nós só percebemos o negativo em nós quando nos sentimos limitados por algo que não sabemos o que é, não conseguimos resolver ou não entendemos por que aquilo acontece conosco. Ou quando sofremos frustrações, derrotas, fracassos e não entendemos por quê. E aquelas situações se repetem e sempre saímos perdendo. Somente nesses momentos é que nós começamos a perceber que tem algo errado conosco e que precisamos fazer alguma coisa para mudar. Se a nossa vida vai bem e nós seguimos uma trajetória ascendente e equilibrada, dificilmente nós vamos sentir necessidade de mudar quem somos. Somente quando nós sofremos e percebemos padrões repetitivos de sofrimento é que podemos desconfiar de que tem algo que está impedindo o nosso desenvolvimento. Então, vamos entender como as crenças se formam dentro de nós e como é que elas passam a fazer parte de quem somos, porém olhando do ponto de vista do que se passa internamente, tá bom? Nós chegamos aqui com os nossos equipamentos para reconhecer e poder viver no mundo, que são os nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Tudo que nós percebemos está ligado aos nossos sentidos. E mesmo que algumas pessoas não tenham alguns desses sentidos, ela acaba aguçando outros ainda mais para poder compensar. Se nós pensarmos bem, então, toda a nossa realidade ela só é formada através dos sentidos. Logo, nós efetivamente não temos uma realidade, e sim uma interpretação do que nós chamamos de realidade. Exatamente como um computador interpretando um código binário. O que nos dá a garantia de que algo é real, além dos nossos próprios sentidos? É só a confirmação dos outros seres pelos sentidos deles. Aí você pode não concordar comigo e dizer: ué, mas eu estou vendo, então é real. Só que do seu lado tem uma pessoa que não está vendo a mesma coisa que você. Então o que você vai pensar? Ah, eu sou maluco. Isso é uma ilusão. Eu estou vendo um fantasma. Logo, você precisa de confirmação de outros seres dotados dos mesmos equipamentos, os sentidos, para saber o que é real. Porque aí todos conseguem ver e sentir a mesma coisa. Mas e se tivéssemos algo ainda mais diferente do que os nossos 5 sentidos? Vamos pensar em um modem, que é um aparelho de comunicação que converte os sinais analógicos para sinais digitais. E eles codificam, transformam e decodificam um sinal de um formato para o outro, nos possibilitando ver um monte de letras e números sem sentido como algo que faz um total sentido para nós. Mas observe bem o que nós estamos dizendo sempre. Faz sentido, sentidos. Sempre os sentidos são os nossos meios de comunicação. Sem os sentidos, nós não teríamos como perceber o mundo. Porém, o sentido por si só, ele não é suficiente para que a gente compreenda os dados que recebemos.
Nós precisamos de algo para interpretar aqueles dados absorvidos dos sentidos. Então, um outro elemento se junta a essa equação de interpretação do mundo, que é a nossa mente, ou o nosso cérebro. O cérebro é o responsável por acumular as informações que nós captamos pelos sentidos do meio externo. Tudo que vemos, ouvimos, tateamos, saboreamos ou cheiramos entra como informação para ser armazenado pelo nosso cérebro. Logo, o cérebro funciona como o nosso modem para interpretar tudo que nós recebemos como informação. Desde quando nascemos, nós vamos acumulando as informações que recebemos. Depois que crescemos, nós achamos que a realidade é aquilo que tem no nosso cérebro, que nós recebemos do meio externo, interpretamos e armazenamos. Todos os seres vivem mais ou menos dessa forma. Eles recebem os seguintes dispositivos: um corpo com 5 sentidos e um equipamento de tradução para interpretar os códigos recebidos do ambiente externo, que é o cérebro ou algo semelhante ao cérebro, no caso de outros organismos mais simples. Então, tudo que nós temos para afirmar que o mundo existe são os nossos sensores, o equipamento que armazena os sinais e transforma a informação para podermos nos comunicar por meio desses sensores. A partir do momento que nós vamos acumulando informações em nosso cérebro, surge um outro recurso importante que nos ajuda a formar as nossas crenças, que é o raciocínio. E o que é raciocinar? É fazer uso da razão para estabelecer relações entre coisas e fatos, para entender, calcular, deduzir, julgar, refletir. É dessa forma que vamos criando novas informações e surge o que chamamos de conhecimento. A manipulação das informações em nossa mente é o que nos leva a produzir o conhecimento. Também recebemos conhecimentos prontos diretamente do mundo e os assumimos como nossos. E é assim que você armazena as suas crenças, por meio dos seus sentidos, das informações que você manipula, dos conhecimentos que você cria ou recebe de outras pessoas. No entanto, tudo isso continua sendo proveniente do meio externo. Mas quando você cria uma nova informação ou conhecimento baseada no que você recebeu do meio, ainda assim o resultado é uma sofisticação de algo que veio do meio. Mas será que existem outros sentidos além desses? E outras formas de captar os sinais? E outros meios que não sejam externos? No meu entendimento, sim. Então, nós podemos falar de um sexto sentido, que é chamado de intuição. Esse sentido é diferente porque ele não absorve nada do meio externo, e sim do meio interno. A intuição é o nosso meio de contato com uma realidade que está além dos nossos sentidos. Porque os 5 sentidos eles só conseguem captar o que é palpável, portanto material, o que tem forma. E a nossa interpretação transforma o que é captado em informação que é armazenada em nosso cérebro. Mas o que se chama de sexto sentido vai captar informações que estão além da matéria, que são impalpáveis. E é por isso que é tão difícil acreditar na intuição. São 5 contra 1. Nós estamos acostumados a usar os nossos sentidos diariamente, praticamente tudo que nós fazemos. Até quando nós dormimos, nós estamos usando os nossos sentidos para não cair da cama, para não sentir frio, para não sentir calor. É praticamente impossível nós nos livrarmos deles. Mas por que seria interessante nós usarmos o nosso sexto sentido, a intuição? Porque as respostas e soluções trazidas pela intuição, elas podem ser mais promissoras que as trazidas pelos outros sentidos. A intuição, ela pode nos trazer insights de como devemos pensar e agir, de qual é o pensamento correto, de qual é a ação correta, norteando a nossa vida e nos fazendo sentir bem em relação a nós mesmos, independente dos outros. Aqueles que já usaram ou que usam sempre a intuição, eles dizem que essa é a verdadeira realidade. A intuição, ela é uma forma de receber respostas da nossa própria alma,
na forma de insights que nos levam ao pensamento correto e à ação correta. Por isso, nós podemos substituir as nossas crenças limitantes pelos valores da nossa alma trazidos pela nossa intuição. Agora que sabemos que nós temos a intuição como uma forte aliada para descobrirmos os valores da nossa alma e para buscarmos respostas sobre os pensamentos e ações mais adequados para nos desenvolvermos, nós podemos descobrir juntos algumas técnicas e métodos para transformar as crenças limitantes com a ajuda da intuição no contexto do autoconhecimento e da espiritualidade. Mas aí você pode me dizer, mas eu não acredito em nada disso, nem intuição, muito menos na alma. E mesmo você que é espiritualista, você pode preferir o embasamento científico. Então, no próximo capítulo, eu vou trazer algumas opções para aqueles que têm uma certa resistência à espiritualidade. E vou apresentar alguns métodos e técnicas científicas que podem ajudar a eliminar as crenças limitantes. No próximo capítulo do episódio sobre crenças limitantes, vamos ver algumas metodologias que têm origem na psicologia e que podem servir como instrumentos para analisar e desconstruir as crenças limitantes. Você já ouviu falar na psicologia individual de Adler e na terapia racional emotivo-cognitiva, ou TREC, do Albert Ellis? E você faz ideia do que essas abordagens têm a ver com crenças limitantes? Não? Então assista o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final e espero que você tenha tido uma boa experiência e algum aprendizado interessante. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal e postar os seus comentários. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo por disponibilizarem os seus materiais e as plataformas por disponibilizarem os seus espaços para que possamos apresentar e divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! Nós, alô, alô?